Nós chegamos aqui para os nossos minutos devocionais dessa manhã e nós vamos seguir meditando em 1 Coríntios 10, hoje olhando aqui para o versículo 7, que na NVI vai dizer para a gente, você pode acompanhar comigo aí na sua tela, Bíblia ou celular. Diz assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se sentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Esse versículo aqui, quando Paulo vai dizer não sejam idólatras, Paulo está dizendo, Coríntios, não sejam idólatras. E ele está dizendo, como alguns deles foram. Quem são esses deles? Alguns deles, né? Eles. Quem esses que Paulo menciona? É o povo do Antigo Testamento, o povo hebreu que passou pelo episódio do bezerro de ouro feito por Arão, enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo as tábuas da lei, escritas por Deus. Episódio que está lá em Êxodo 32, 7, o texto faz uma citação direta daquele momento. Então é disso que Paulo está citando aqui, quando ele fala, ele exorta os coríntios, lembrando-se do povo do deserto lá, quando eles passaram por esse episódio. Irmãos, é um versículo só que nós vamos olhar nessa manhã e é um versículo muito importante, tá? Porque o grande assunto do capítulo 10, dessa porção que foi definida no capítulo 10 dessa carta que a gente tem na Bíblia, na verdade diz respeito a esse aspecto das festas idólatras que aconteciam lá em Corinto, tá? Era uma realidade daquela cidade, da qual Paulo quer prevenir, quer cuidar desses irmãos, quer trazer instrução para que eles andem adequadamente. É nesse capítulo que a gente vai ver falando sobre a liberdade do cristão em consideração à consciência do outro. É nesse capítulo que a gente vai ver uma antessala para Paulo falar sobre a ceia do Senhor, que vai vir no capítulo 11, tá? Então, apesar desse capítulo ele ser, sim, muito proveitoso, principalmente nessas ênfases que a gente tem tido aqui nos domingos, esse versículo ele é muito central dentro daquilo que o capítulo 10 se propõe para nós. Ele tem muito a falar para a gente, para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. A ideia central aqui é cuidado com a idolatria. Paulo ele quer advertir aqueles irmãos sobre, olha, cuidado com a idolatria que incide sobre vocês na vida comum. Porque se a gente for prestar atenção nesse versículo, diz respeito exatamente a isso, não é? Paulo ele vai fazer essa recomendação àqueles irmãos, ele está citando o Antigo Testamento sobre aquele episódio que aconteceu lá, mencionado em Êxodo 32. E por que Paulo está fazendo essa ênfase para aqueles irmãos? A gente deve se lembrar que muitos desses coríntios, eles vieram do paganismo do seu tempo, da sua cultura. Era muito comum na cidade de Corinto essas festas idólatras. O que era uma festa idólatra? Os coríntios, não é, como um povo de cultura romana daquele tempo, eles sacrificavam aos ídolos, eles compravam, traziam um animal, eles sacrificavam, eles apresentavam o sangue daquele animal ali aos seus deuses, aos seus altares, ali como uma forma de oferenda. Depois a carne eles comiam e bebiam, e disso virava o maior fuá, a maior festa. Eu estou dizendo assim, uma festa muito depravada, porque do argumento, do artifício de se cultuar aos deuses deles, nós estamos falando de um povo que tinha um deus para o vinho, um deus para a fertilidade, uma deusa, né? A gente tem figuras atribuídas a divindades que, na verdade, abriam a porta para um tipo de comemoração que não era nada santo, nada santa, na verdade era totalmente profana. E muitos desses crentes recém-convertidos, se achegando à igreja ou em contato com esses de fora que ainda não tinham se convertido, viviam essa dualidade de experimentarem o que? A realidade de caminhar com a igreja de Jesus, mas ao mesmo tempo estarem expostos a esse tipo de convite, a essa possibilidade de incidência, e estarem ali participando de coisas que eles não deveriam, na verdade, participar. É por isso que Paulo vem então e fala para esses crentes aqui, ele cita Êxodo 32, não é?
que aconteceu lá em Êxodo 32, na verdade? Moisés subiu para estar com Deus e ele ficou muito tempo lá. 40 dias, 40 noites, diz o registro da Bíblia. O povo olhou, muitos dias, não viu mais Moisés lá, falaram assim, sabe lá o que aconteceu com esse Moisés, deve ter morrido lá em cima, ou deve ter abandonado a gente, alguma coisa mudou. E aí eles chegam para Arão e falam assim, está bem no começo do capítulo 32, olha Arão, Moisés já não está conosco para nos conduzir, faça para nós deuses que nos conduzam, ou seja, substitutos à figura da liderança de Moisés, faça aí deuses que substituam. Aí Arão vai, coleta vários itens de ouro deles daqueles dias, forma um bezerro, e aí desse bezerro Arão apresenta ao povo e diz, está aí ó Israel, os seus deuses. E a ideia ali é por meio desse bezerro se cultuar ao Senhor. Às vezes a gente se lembra desse episódio, a gente tem aquela vaga impressão de que o povo de cara já estava ali elegendo um novo Deus, uma nova adoração a um outro Deus, ao bezerro e por aí vai. Na verdade, a ideia do povo, eles estavam querendo adorar ao Deus que tinha libertado eles do Egito, sim, só que de um outro jeito. Com essa figura de agora aquele Deus ali, aqueles deuses ali representados ali no bezerro, é isso que acontece, tá? E isso, meus irmãos, vira um grande problema, porque se caracteriza o quê? Uma mistura daquilo entre o que eles estavam e deveriam estar propositados no sentido de buscar a Deus, mas no outro ponto de vista começar a misturar coisa que não tinha nada a ver. O povo hebreu que tinha deixado lá o Egito, não vieram só os hebreus. Haviam muitos egípcios, vamos dizer assim, que acabaram se convertendo ao povo, entendido já na história como gentios. E alguns historiadores acreditam que foi desse povo que começou a fazer influência entre eles de dizer assim, olha, Moisés se foi, a gente precisa ter uma referência de condução em meio a essa nossa presença aqui nesse momento. E daí veio essa ideia provocada de se ter, não é, ali o bezerro sendo feito. Mas a figura do bezerro, ela não é algo do povo de Deus também. A ideia do bezerro era uma ideia totalmente dos cananeus, a terra do qual os hebreus agora estavam cruzando no deserto. A gente vê que o povo de Deus estava no meio de uma terra idólatra, que era o Egito. Deus chega e fala para Moisés, para Faraó, para todo mundo, não quero que meu povo adore aí nessa terra idólatra, saiam daí, venham me adorar no deserto. O povo sai do deserto, sai do Egito e vai para o deserto. Só que lá no deserto, eles começam a se apropriar de elementos de povos dos quais eles já estavam circulando no meio. Esse bezerro que tinha essa caracterização dos cananeus é feito como um artifício de adoração e começa-se já a ver uma mistura ali totalmente desqualificada, não é? Isso aqui é bem interessante porque, tempos aqui recentes, antes desse momento, o que aconteceu com esse povo? Deus comissionou eles a adorarem a Ele por meio da Páscoa, por meio dos pães ázimos lá no Egito, não é? Para ter esse encontro com Deus. Não tinha nada de bezerro, não tinha nada de festa, não tinha nada de Yahweh com o bezerro, coisa do tipo, ídolos, não havia. Momentos antes também, Deus sinalizou, Deus se apresentou ao povo por meio de um monte fumegante, uma atitude que mostrava a reverência que o povo devia ter para com Deus. Não tinha nada de festa, não tinha nada de farra, não tinha nada de bagunça. E o povo do nada vira a chave. Começa a misturar no meio da adoração daquilo que era pretenso a Deus, coisas que não tinha nada a ver com tudo isso, não é? Isso aqui começa a virar então um grande problema, um grande episódio de uma má referência na história do povo hebreu, da qual Paulo vai usar como exemplo e como referência para dizer aos coríntios, não é? Não façam isso. E gente, trazendo para nós aqui nesse dia, nessa manhã, nós que não somos os hebreus no deserto, nós não somos os coríntios na cidade de Corinto, mas estamos aqui lendo esse texto da palavra de Deus, que é no novo, mas aponta para o antigo na referência que ele traz, não é? Sobre a gente que está nesse chamado nosso exílio, enquanto a gente não volta para casa,
para a gente nós que estamos nesse chegado final dos tempos. Isso aqui traz lições muito importantes para nós também, essa reflexão aqui, tá? Porque nós também precisamos andar em estado de alerta com relação às coisas dessa vida da qual a gente participa. E quando eu digo estar em estado de alerta, eu digo respeito aqui a participações da vida comum. Porque quando a gente fala idolatria, sabe o que passa na cabeça da maioria de nós aqui? A idolatria é quando eu vou a um templo pagão, a uma outra religião, lá tem ídolos e lá você fica de frente ao ídolo adorando ele. A ideia de idolatria para a gente é essa aqui. Só que aqui, tanto no que diz respeito ao antigo quanto no novo, a ideia de idolatria tem algo a ver com o dia a dia do povo, tem a ver quando o povo para comer e para beber. Quer coisa mais comum da vida ordinária do que comer e beber? Quer coisa mais comum da vida nossa do que se alegrar, viver um momento de alegria, viver um momento de leveza? Não é algo da vida, algo para a vida? Não é algo que nós estamos para viver? E é disso que envolve esses momentos aqui, porque nessa nossa vida, nesses nossos dias, nós podemos passar sim por episódios que se equivalem a isso que tem a ver com esse contexto ao qual Paulo sinaliza aos coríntios, não é? Salmo 16:11 fala que assim, a plenitude da nossa alegria deve estar no Senhor. Plenitude quer dizer todo, cheio. Plenitude é a caixa d'água tem 750 litros, cabe em 750 litros, você tem plenitude da caixa, você tem 750 litros. A presença do Senhor deve nos dar plenitude de alegria. A gente não precisa misturar outras coisas para ter alegria na nossa vida. A gente, na nossa vida comum, ordinária, nos elementos mais comuns que nós temos, nós não precisamos misturar coisas que não tem nada a ver com Deus para alcançar a alegria, para viver a centralidade com Deus, e isso é algo muito importante para nós. É por isso que nesse capítulo, quando Paulo vai encerrar essa parte aqui, a gente tem definição do fim do capítulo 10, Paulo vai dizer assim: portanto, meus irmãos, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou seja, das coisas mais comuns da vida, tudo vocês façam para o quê? Para a glória de Deus. A gente acabou de cantar aqui, ó, tua glória enche o quê? A minha vida. A glória de Deus encher a nossa vida significa assim, nós vivemos um momento de busca da manifestação da glória de Deus, da presença manifestante de Deus quando estamos com o povo de Deus, mas cada ato comum da nossa vida deve representar um tempo com Deus. Maravilhoso estar na tua presença não tem a ver somente com a liturgia, o tempo de culto aqui, mas nós estamos com Deus o tempo todo, a presença dele, ele é onipresente, e nós temos a oportunidade de usufruir dessa presença o tempo todo. Estando eu aqui cultuando com os irmãos numa manhã como essa, estando eu em casa assistindo uma televisão, esteja eu ouvindo uma música, esteja eu decidindo sobre a qual lugar eu vou, com quem eu vou estar e sobre qual vai ser o meu papel e participação, estando nesse lugar também. E a gente precisa se atentar nisso, não é? Porque aspectos da nossa vida comum poderão envolver idolatria. A gente precisa tomar muito cuidado, meus irmãos. A gente vive em tempo em que assim o pessoal fala assim, não, igual os coríntios inclusive, não tem nada não, eu vou no show daquele ali, eu vou naquele festival, eu vou para barzinho, não, porque a presença de Deus está comigo, eu sou o templo do Espírito, eu vou lá para brilhar, mostrar Jesus. Só que quando a pessoa chega lá, a pessoa começa a misturar o que é dela, que vivido com Deus, que é santo, que é para a santidade ao Senhor, com elementos dessa vida aqui, buscando o quê? Buscando farra, buscando alegria, buscando algo que não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com a gente. Não tem a ver com assim, olha, o pastor disse lá na igreja se pode ou se não pode. Os jovens adoram esse tipo de pergunta, né? Pastor, pode? Pastor, convém? Pastor, você deixa ou você não deixa? Procura a gente nos corredores, procura a gente no café, procura a gente na aula. Olha, não tem a ver com o que alguém está dizendo para você, tem a ver com o propósito da tua vida. Se a presença do Senhor te dá plenitude de alegria, quando a alegria vier para a tua vida, no comer, no beber ou no qualquer outra coisa, tem que ser a ver com coisas das quais Deus está presente, Deus é honrado, Deus se agrada, Deus está sendo reconhecido e Ele tem parte naquilo que você está vivendo.
tem coisas que é muito óbvio e fácil falar. É óbvio, a gente não vai, né, participar de uma festa de carnaval. Mas tem muita coisa que é muito sutil. Pastor, não, mas eu vou lá porque Jesus andava no meio da bagunça. Jesus, ele ia em determinados lugares e momentos porque Jesus estava expandindo o reino de Deus. Jesus, ele ia com uma atitude para fazer a diferença, não para sofrer diferença, sofrer influência. Jesus ia em determinados contextos porque ele estava lá com um propósito. Jesus não estava lá para cair na gandaia alheia, na farra alheia. Mas às vezes nos nossos dias a gente vê os crentes abrindo mão de contextos, situações, dizendo assim, não dá nada, não pega nada, eu não vou deixar de ser crente, o Espírito Santo não vai sair da minha vida. Claro que não, a gente não perde a salvação, quem é de Deus não vai perder, a gente crê nisso. Só que o que você está fazendo na farra que não tem nada a ver com Deus? Na alegria que não tem nada a ver com Deus? A gente vê episódios ao monte na internet, né? A pessoa vem lá dos Estados Unidos, faz um ritual em pleno show, e crente lá no meio fazendo live, eu vim curtir porque eu não podia perder o show dessa diva. O que tem a ver com a tua vida isso aí? Vale para um mega show no outro estado, vale para um barzinho que você vai com o pessoal da faculdade. Quando você está lá, você está lá para quê? É para cair na gandaia com a galera? Se tá, você está misturando o que é santo, o que é dedicado ao Senhor, que é a tua vida, para invocar ao Senhor, para estar na presença dEle, com aquilo que não tem nada a ver com Ele. E isso é idolatria, inclusive. Idolatria. Porque você está buscando alegria para a tua vida em outras fontes que não tem a ver com Deus. E nós devemos olhar para isso aqui, porque Paulo, diante daqueles crentes que estavam no final dos tempos, como nós estamos, estavam à mercê de eventos desse tipo, e nós também estamos. Sabe, a gente vai circular por muitos lugares, não tem a ver com um checklist do qual o pastor vai dizer para você se você deve ou não deve, se você pode, se você não pode ir. Você tem o Espírito Santo, se você é de Jesus, você tem o Espírito Santo dentro da sua vida, e o teu compromisso é com Ele, de viver uma vida que usufrua da alegria plena o tempo todo, alegria que está alinhada com Deus, você sorrindo e Deus sorrindo com você. Você se alegrando porque aquilo traz edificação, traz o bem, traz proximidade, traz vínculo, traz bênção, e você não começa a sofrer a parte naquilo que tem a ver com algo que é ofertado aos outros, que é ofertado a outras pessoas, que é proposto para gente que não tem nada a ver com Deus, para gente que não conhece o Eterno, para gente que não ama Jesus. O povo de Deus tem que ter clareza disso, é uma coisa óbvia. A gente compreende o novo convertido que nas primeiras semanas e meses de conversão ele não entende isso ainda. Mas a gente é professorado, meus irmãos. A gente precisa ser exemplar nessa matéria toda. Que Deus nos abençoe, tá bem?